Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre materiais dentários para próteses fixas, tanto os materiais convencionais que vocês já conhecem, quanto os materiais relacionados às novas tecnologias. Nós vamos começar com as ceras odontológicas, as ceras utilizadas em laboratório de prótese dentária. A gente tem as ceras para as técnicas convencionais, que seria tanto de próteses totais quanto para enceramento de próteses unitárias, coroas, estruturas metálicas, copings, provisórios e próteses onde vai ser injetado cerâmica futuramente. Abaixo no vídeo a gente tem todos os tipos de cera que a gente costuma trabalhar em laboratório. Rolete de cera, cera 7, cera 9, ceras para inclusão em anel para fazer fundição, prótese fixa, PPR e o que mais a gente puder inventar, tá bom? O sistema CAD/CAM, ele conta com algumas ceras que elas têm uma carga de resina, tá? Então, elas são ceras com carga de resina, uma carga resinada, e elas servem para facilitar a fresagem dessa cera. Se a gente trabalhar com a cera pura no sistema do CAD/CAM, na hora que as brocas forem fresar, ela vai se compactar, essa cera vai se compactar e vai formar um material difícil de ser usinado. Então, essa carga de resina, ela serve para que a cera ela fique mais seca e que ela seja mais fácil de ser usinada durante o processo. A gente vê várias cores de bloco, isso depende para os vários tipos de trabalho que a gente for confeccionar e também as marcas, né? Cada marca vai fazer com as suas cores, os seus pigmentos, tá bom? E por que confeccionar no CAD/CAM material em cera? Muitas vezes fica mais econômico, fica mais barato a gente confeccionar uma peça em cera e depois fazer uma fundição dessa estrutura, desse coping, ou a gente pegar essa peça que foi fresada em cera e injetar cerâmica, a gente vai ver nos slides posteriormente, tá bom? Mas a cera ela é muito versátil, tanto para a gente fazer peças em metal, quanto para a gente fazer a cerâmica. As resinas odontológicas. As resinas odontológicas a gente também vai ver sobre as técnicas confeccionais de execução manual, as resinas bisacrílicas utilizadas em consultório odontológico, o sistema CAD/CAM e nas impressoras 3D. Começando pelas resinas acrílicas ativadas quimicamente ou ativadas termicamente, tá? A gente tem as resinas nas cores odontológicas, nas cores 66, 62, 60, ou na escala Vita, A2, A3, A4, B1, B2, tá? Essas resinas vão ser utilizadas na confecção dos provisórios. E do lado direito do seu monitor, a gente vê as resinas vermelhas que são utilizadas para a estrutura metálica. A gente vai fazer em resina para fundir posteriormente. Essas são resinas convencionais, são antigas no mercado, são muito utilizadas há muitos anos e são muito importantes na odontologia e na prótese dentária, elas são muito versáteis. Disponível no mercado também, a gente tem as resinas bisacrílicas, que são utilizadas pelo cirurgião dentista, pelo clínico, em momentos onde ele precisa confeccionar mocap ou provisórios imediatos. Como que ele vai fazer isso? Através das imagens da esquerda para a direita, a gente vai verificar o seguinte: é confeccionado um modelo de estudo, o dentista encaminha para o técnico, nós fazemos o enceramento diagnóstico de acordo com o que o caso precise, e uma muralha de silicone. Isso é levado para o dentista, ele vai pegar essa muralha de silicone, vai colocar a resina bisacrílica e vai levar à boca do paciente. Essa técnica é utilizada nos mockups, onde o paciente precisa de um provisório ou ele precisa de ele precisa visualizar como que vai ficar a prótese definitiva através do enceramento diagnóstico e através dessa peça em resina colocada na boca dele, muitas vezes sem preparo dental mesmo, tá? Ou, em alguns casos, o dentista faz o preparo, faz o desgaste do dente e faz essa técnica já para utilizar como provisório, tá? Então, ele pode usar essa técnica tanto como provisório,
como para um planejamento onde o paciente vai ter visibilidade de como que vai ficar a reabilitação dele no final, através dessa etapa provisória temporária. Essa resina bisacrílica, ela é muito interessante porque ela é ativada quimicamente. Ela não precisa nem de luz e nem de calor para ser polimerizada, ela é quimicamente. Ela é mais interessante para o dentista utilizar do que a resina acrílica autopolimerizável, por exemplo, porque ela é uma resina que ela é mais fluida, mais fina, ela tem um acabamento bom e ela não fica com a porosidade que a resina acrílica fica quando a gente não coloca na panela para eliminar as bolhas. Tá? Então, essa resina ela é muito versátil para o dentista, ela pode ser colocada na muralha de silicone e não precisa da ativação por luz para fotopolimerizar. Tá? É uma resina muito bacana de ser utilizada pelo dentista e que dá um acabamento legal no trabalho, desde que seja trabalhos provisórios. Ela não é uma resina que aguenta uma carga mastigatória como uma cerâmica, como outros materiais que a gente utiliza para o paciente por um tempo mais longo, né? O que a gente chama de definitiva. Esse material seria provisório, temporário, tá? Já as resinas fresadas pelo sistema CAD/CAM são chamadas de PMMA, que seria o polimetilmetacrilato. São resinas que podem ser fresadas e tanto ser fundidas quanto ser cimentadas em boca, tá? Tem materiais de resina que são próprios para a confecção de provisórios pelo CAD/CAM. É um material estético, um material bonito, tem alguns blocos que são translúcidos, tem níveis de translucidez para que a cervical fique mais escura e a incisal fique mais clara, e também tem aqueles, como no caso da resina vermelha, que dá para a gente visualizar aqui na imagem, que são feitos mais para próteses que serão fundidas posteriormente, tá? Um outro tipo de resina que a gente encontra no mercado, de acordo com as novas tecnologias, é a resina das impressoras 3D. As impressoras 3D, elas trabalham com uma resina que ela é líquida, ela é colocada dentro de uma bandeja, e tanto se confecciona um modelo de trabalho com elas, como se confecciona estruturas para serem fundidas. Essa resina aceita, ela é bem tranquila de trabalhar, ela aceita que essa peça possa ser impressa na 3D e depois ser injetado cerâmica. E na Europa é confeccionados provisórios também. No Brasil, até o momento que eu sei, ela não tinha sido liberada para confecção de provisórios. Não havia sido liberado as resinas para impressora 3D que podem ir direto para a boca. O que a gente tinha disponível no mercado até o final de 2019 eram as resinas próprias para fazer fundição ou injeção de cerâmica. Mas em alguns lugares da Europa já é possível confecção dos provisórios também, além de todos esses trabalhos que a gente comentou. No final, aqui no pé da página, tem um site chama Produticalab. Esse site ele tem detalhado sobre como é feita a impressão em 3D e ele tem um vídeo explicativo, pode acessar, que ele mostra certinho como que a impressora 3D trabalha, que é muito legal, muito interessante de visualizar. A gente não vai entrar em detalhes porque senão essa aula vai ficar muito extensa e muito complexa. Mas eu recomendo que você visualize porque é uma alta tecnologia, é acessível no mercado e é muito interessante. O próximo material que a gente vai falar agora são os metais odontológicos, tá? Utilizados para as fundições e as fresagens. Da esquerda para a direita a gente vê os metais fresados e os metais fundidos. Os metais fresados a gente tem como exemplo o sintron, que é um bloco de metal com carga resinosa. E esse metal com carga de resina, ele fica mais macio para que as brocas das fresas do CAD/CAM consigam esculpir, consigam fresar esse material com maior facilidade. E depois esse material é levado ao forno, onde ele sofre uma sinterização, essa carga de resina é eliminada e as partículas de metal se fundem e confeccionam uma estrutura rígida, resistente, como metal convencional, como metal comum. Tá? Se esse metal ele não tiver essa carga resinosa,
a gente não consegue fazer uma fresagem eficiente no CAD/CAM. As brocas, elas se desgastam com uma facilidade muito grande, fica um custo muito alto e um tempo muito dispendioso, um tempo muito desnecessário que é utilizado para ficar trocando as brocas e como cada broca é muito cara, não compensa. Então, eles criaram uma tecnologia que resolve a questão de tempo e resolve a questão de economia para que as brocas sejam utilizadas por mais tempo e consigam usinar o material sem tanta dificuldade, sem tanto desgaste. Então, essa seria a técnica fresada, né, pelo CAD/CAM. É uma técnica muito legal, muito interessante. E, por outro lado, a gente tem os metais fundidos. É uma das técnicas mais antigas, é uma das técnicas mais interessantes também para a gente confeccionar quando a gente faz a fundição com maçarico. É muito bacana, é arriscado também, mas é bacana de ver. A gente tem também a fundição por indução, que é uma tecnologia muito legal que chegou ao mercado. É uma alternativa que traz muita segurança para trabalhar, principalmente em laboratórios que são dentro de prédios, dentro de ambientes onde o fogo pode ser prejudicial, pode ser arriscado. E os metais fundidos a gente tem como exemplo aqui na imagem o FitCast, que é o que a gente usa no Senac Campinas, tá? Mas a gente pode utilizar outros metais, outras ligas odontológicas próprias para prótese fixa, ok? As estruturas metálicas, tanto se forem fresadas pelo CAD/CAM, se forem fundidas, fazendo a técnica corretamente, elas são muito importantes para garantir a qualidade da peça e a resistência da peça em boca a longo prazo, suportando as forças mastigatórias, suportando os desgastes ao longo do uso. Porém, o metal ele não é um material considerado estético e ele é muito difícil de trabalhar em ambientes onde a gente não tem espaço suficiente para garantir uma estética legal, um recobrimento estético fique bacana. Surgiu no mercado há um tempo já a zircônia, que a gente chama de metal branco, né? A zircônia, ela é um composto que ela tem alta resistência, alta dureza. Ela é fantástica para substituir o metal, por ela ser branca, ela tem uma estética melhor e ela garante a dureza e a resistência das estruturas. A zircônia ela é um compósito que ultimamente ela anda sendo agregada com outros compostos e ela anda conseguindo ter translucidez, tá? Porque uma das características principais da zircônia é a opacidade. Então, ela é bem branca e bem opaca. Só que agora estão fazendo ligas, vou chamar de ligas, né? Mas compostos à base de zircônia com translucidez. Então, além de estruturas, a gente consegue ter peças, coroas em zircônia, completamente em zircônia, onde tem maquiagem para dar as nuances do dente e garantir uma peça que tenha translucidez, que tenha estética, que tenha resistência. A zircônia, conhecida tradicionalmente, ela é muito dura, então ela é utilizada dentro da estrutura, mas ela não é utilizada como uma coroa completa, porque além dela ser completamente opaca e não trazer naturalidade nem estética para a peça, a dureza dela faz com que a pessoa possa até quebrar os dentes naturais antagonistas, ou a prótese que ela tiver antagonista. Tá? Porque é uma peça que ela é mais dura do que o dente natural. Então, ela é muito utilizada nas estruturas, mas esses novos compostos de zircônia que garantem translucidez também são um pouco menos duros, que podem ser mais próximos do dente natural para não correr esse risco de fratura de dente adjacente. Falando em recobrimento estético, a gente tem 4 principais aqui na nossa aula hoje. Os fotopolimerizáveis, as cerâmicas convencionais, as cerâmicas do CAD/CAM e as cerâmicas que são injetadas ou prensadas. Mesma coisa, só que muda é o termo, tá bom? Como recobrimentos fotopolimerizáveis, a gente tem a Resilab, tá? Como exemplo, que é uma resina da Vilcos,
E temos outras também de outras marcas, temos Ceramage, temos outras marcas no mercado de outras empresas. A resina fotopolimerizável, ela é ativada por luz. Então, se é aquela resina fotopolimerizável que o dentista usa em consultório, ele ativa com aquela luz azul. E no caso do laboratório, a gente usa a fotopolimerizável, uma resina composta própria para trabalhos fora da boca, confecção de próteses indiretas, e a gente coloca no forno fotopolimerizador, que vai ter essa luz por todos os ângulos e vai garantir a cura, a polimerização da resina de fora para dentro em todos os aspectos. Se a gente não fizer isso, a resina ela pode ficar com uma casca polimerizada e o recheio, o miolo dela fica macio, fica frágil e a prótese quebrar, tá bom? Essas resinas, elas são compostas, elas têm carga orgânica e carga inorgânica na composição, tá? E elas têm uma resistência intermediária, a gente pode chamar que é um provisório melhorado, digamos assim. Ela é uma peça que ela dura mais do que um provisório de resina acrílica comum, mas dura menos do que uma cerâmica. Mas ele é estético. Ele sendo bem confeccionado, ele é estético, não custa caro e garante um tratamento a nível de tempo intermediário com estética e qualidade. Já a cerâmica convencional, a gente chama de convencional porque ela vem como um pó, é uma técnica muito antiga. É um pó que a gente aglutina o líquido ou água destilada ou o líquido próprio para cerâmica, transforma isso numa massinha onde a gente aplica com pincel sobre uma estrutura metálica ou sobre um refratário, tá? E faz a queima dessa cerâmica no forno próprio para cerâmica odontológica, tá? Esse pó, ele vai entrar num processo de fusão e ele vai se transformar numa cerâmica odontológica que a gente utiliza, como muita gente chama de porcelana, que a gente tem resistência, durabilidade, estética e um custo acessível, um custo intermediário. Ele vai ser um pouquinho mais caro do que uma resina fotopolimerizável, mas ele ainda é acessível. A cerâmica convencional, ela é uma cerâmica feldspática e é a base do composto de vidro, tá? Então, são cerâmicas vítreas. São muito estéticas porque elas têm um nível de translucidez muito bonito e uma gama de cores que permitem que a gente reproduza a natureza, reproduza os dentes de forma muito variada, atendendo a cada paciente conforme ele necessita. Além da cerâmica convencional, a gente também tem as cerâmicas utilizadas no CAD/CAM, que são blocos que serão fresados por meio das fresas do CAD/CAM, que são disilicatos, são vidros também, mas são com uma resistência maior à abrasão, para que eles possam ser desgastados sem quebrar, sem enfriar. Todos os dentes, todas as peças que a gente confecciona no CAD/CAM, elas precisam depois do acabamento do protético. Elas não saem prontas do equipamento, tá? A fresadora, ela vai fresar a peça, mas ela vai ficar com rebarbas, com pontas que são fixadas, né? A gente chama de bracinhos que prendem o dente ao restante do bloco para que ele não caia e não quebre, tá? Então, a gente precisa usinar depois, precisa dar o acabamento, precisa fazer a pintura, precisa aplicar o glaze para que ele fique com brilho, com as variações de cor, com a estética que o paciente precisa, tá? É um trabalho mais caro, é uma estética de alto custo, mas é um trabalho de alta resistência, de alta qualidade e que não precisa de estrutura metálica na sua base. Então, ele fica bastante estético, tanto para áreas onde a espessura da prótese é mais fina, quanto para próteses posteriores, preparos completos. E por último, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as cerâmicas injetadas ou prensadas. A gente vê aqui na esquerda do monitor os bloquinhos, né? Umas pastilhas de várias cores. Essas pastilhas, elas têm diferentes tons de translucidez, diferentes níveis de opacidade, além das cores propriamente ditas. Então, a gente pode ter tanto o A2 mais opaco, quanto um A2 mais translúcido. Isso confere uma qualidade nas peças, tanto para quando a gente vai fazer uma peça como uma faceta, que é
fina e bem translúcida, bem estética, quanto quando a gente vai fazer uma coroa sobre um núcleo metálico, sobre um implante, que exige que o recobrimento cerâmico ele não deixe aparecer o metal, tá? Então, a gente tem vários níveis de translucidez e de opacidade nessas peças. As cerâmicas injetadas, elas também são de silicatos, tá? As pastilhas também são de silicatos. E como que é confeccionado, basicamente, tá? Uma explicação bem simples. A gente faz o enceramento da peça, da forma como a gente gostaria, verificando estética, função, oclusão, alinhamento, tudo mais. A gente posiciona num anel e faz um processo muito parecido com a fundição. A gente leva esse anel ao forno com revestimento refratário. Esse revestimento refratário, ele vai permitir que essa peça de cera ela fique moldada, né, no revestimento. Então, a cera ela vai sair, vai escoar e vai ficar o formato da peça que a gente fez dentro do revestimento. Feito isso, esse tratamento térmico no anel, a gente leva ao forno de cerâmica, coloca a pastilha dentro, forno de injeção ou prensagem, coloca a pastilha correta, da cor que a gente quer, dentro desse anel. Esse anel é específico para prensagem, então ele já tem o orifício correto para caber a pastilha. E depois a gente vai colocar um êmbolo, tá? Uma pecinha que vai fazer com que quando a cerâmica derreter, quando ela estiver liquefeita, essa pastilha ela consiga entrar dentro do enceramento, dentro do revestimento. Então, o êmbolo, ele vai participar do processo de prensagem, empurrando essa cerâmica liquefeita para dentro da região onde estava o nosso enceramento, tá? Depois a gente demufla esse revestimento e faz também os acabamentos, polimentos, maquiagem, acrescenta cerâmica caso seja necessário e dá os acabamentos. É uma peça de alta resistência, extremamente estética e de custo alto. Não necessita de estrutura metálica e fica muito bonito, fica muito bacana para trabalhos bastante versáteis. Todos esses trabalhos que a gente comentou nessa aula de hoje, a gente vai realizar durante o curso de prótese dentária, né? Após passar esse momento que a gente está enfrentando, a gente vai participar e vai fazer nas aulas presenciais esses trabalhos, ok? Então, caso vocês tenham dúvidas, não deixem de participar, aproveitem os dias de aula ao vivo, que a gente vai estar junto com os monitores, com o Skype, com o celular, aproveitem o grupo do WhatsApp, tirem as dúvidas e a gente vai se falando e vai aproveitando esse momento para aprender da forma como é possível, tá bom? Um abraço, ótimo dia e até mais!